E o repórter do Grupo Bandeirantes em Brasília, Caian Messina, conversou com alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal que avaliaram e comentaram essa operação no dia seguinte a essas declarações. O que você conseguiu entender e também qual é a opinião dos ministros? Caian, bom dia para você. Oi, Ropato. Bom dia ao Sabino, bom dia a todos. Olha, houve uma avaliação praticamente unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com os quais eu conversei. Eles disseram basicamente que, olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é calcada no aspecto técnico, ou seja, ela veio na esteira de um pedido feito pela Polícia Federal, referendado pela Procuradoria-Geral da República, que são instituições de Estado e não de governo, né? Então, obviamente, houve esse aspecto técnico. Mas, ao mesmo tempo, os ministros frisaram que essa decisão veio na esteira também da pressão que está sendo exercida de fora para dentro por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que praticamente o Supremo deixe para lá o caso de Jair Bolsonaro. E os ministros disseram o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é uma instituição independente, uma instituição brasileira e que não vai aceitar nenhum tipo de ingerência externa e também interna. Ou seja, estamos falando, obviamente, nos bastidores de um recado também político direcionado justamente aos Estados Unidos, à bancada bolsonarista e também, por que não, ao próprio ex-presidente da República. Também os ministros avaliaram que essa decisão de Alexandre de Moraes ela foi calcada na possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro. E aí é bom que a gente frise, existe, obviamente, a gente está falando do Brasil, um país realmente continental, são mais de 8 mil quilômetros de fronteira, uma fronteira realmente muito porosa. Obviamente a gente está falando de Bolsonaro, é uma figura pública, reconhecida, mas quem quer sair do Brasil não vai sair pelo posto ali da Polícia Rodoviária Federal, pelo aeroporto, não vai, a pessoa sai justamente em qualquer ponto ali da nossa fronteira e pronto, acabou. Mas também é bom que a gente frise que a gente está em Brasília e aqui a gente tem justamente as representações de embaixadas e estamos falando de territórios estrangeiros dentro do Brasil. Uma embaixada, por exemplo, ela tem ali a possibilidade de ser regida pelas leis do país a qual a embaixada representa. E aí a gente lembra da presença de Jair Bolsonaro na embaixada da Hungria. Ele esteve lá, conversou com o embaixador, dormiu lá, e isso só veio a público depois por meio de uma reportagem do The New York Times. Então, na avaliação dos ministros, nada impediria, por exemplo, eventualmente, Jair Bolsonaro de se dirigir a uma embaixada qualquer dos Estados Unidos ou qualquer outra e ali buscar asilo, o que realmente colocaria o Brasil numa situação complicada, porque a Polícia Federal não pode entrar na embaixada, senão realmente isso seria um ataque à soberania do país que a embaixada representa. Então, a gente está falando de uma possibilidade de fuga que foi avaliada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, estamos obviamente falando também de um clima. E o Sabino, que tem mais ou menos a minha idade, ele vai concordar comigo. Não se fazem mais sextas-feiras tranquilas em Brasília. Não se fazem mais sextas-feiras. Antigamente era quinta, né, Caio? Você lembra disso? Exatamente. Antigamente era quinta-feira, era o dia do boato, o dia da capa das revistas semanais. Agora em plena sexta-feira. E essa coincidência, que está sendo colocada, acontece exatamente no recesso do Congresso Nacional, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alguma justificativa, já algum comentário, Caio, para essa questão da proibição do ex-presidente sair à noite? Quer dizer, teria alguma justificativa? Ele participou de algum ato, alguma reunião, ou ainda não se sabe? Não, ainda não se sabe, mas normalmente essa proibição de sair à noite, ela costuma figurar no rol das medidas cautelares, Tem ali praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V,
que os juízes, não só o ministro Alexandre de Moraes, cumprem. Então, né, sair à noite, proibição de sair da comarca, proibição de sair, se for sair do estado, comunicar ao juiz, enfim, né? Então, mas óbvio, esse é um ponto excelente, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele é realmente muito cuidadoso e ele, entre essas cautelares, né, ele colocou algumas polêmicas, como, por exemplo, a impossibilidade de Jair Bolsonaro se comunicar com o próprio filho, né, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que não figura como réu na ação penal, além de outros réus, né, que ele realmente determinou que Jair Bolsonaro não se comunique. Aí a gente entende, né, se comunicar com um réu, né, pode combinar alguma coisa. No caso do filho, do filho Eduardo Bolsonaro, né, que está lá em contato com autoridades norte-americanas, também é possível. Agora, essa aí da noite aí, essa me pegou, viu? A gente vai acompanhar ainda no decorrer do dia, vai tentar entender, mas faz sentido o que você falou, que são medidas de praxe, né, que são tomadas em situações como essa. É isso aí. Obrigado, viu, Caio? Um abraço, pessoal. Até mais. Bom trabalho.